Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, o sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque comigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é um escudo para todos os que nele confiam. Amém. Graças a Deus. Boa tarde a todos, queridos irmãos. Amém. Então, neste salmo nós dizemos: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu lagoarte. Então, realmente, no próximo cântico que nós vamos cantar, dizemos que este Deus em que nós realmente louvamos e adoramos é quem Ele merece toda a honra, todo o louvor. E o louvor é independente das circunstâncias. Então, como nós lemos, Ele é o nosso escudo, a nossa força, o nosso libertador. E mesmo que nós passamos em circunstâncias menos boas, circunstâncias mais difíceis, em que a escuridão pese, que nem tudo vá bem, que o sol não brilhe sobre mim, ainda assim a cada bênção que Ele derrama, nós entregaremos a Ele o louvor que é devido e a honra seja dada ao nosso Deus. Amém? Amém. Escuridão me perder.
nossa alma possa sempre desejar o fazê-lo. No próximo cântico nós vamos dizer que vamos cantar: ó minha alma, bendiz o Senhor. Agora adora o seu santo nome como nunca o fizeste. Ó minha alma, eu adorarei o seu nome. Então que mais e mais nós sejamos este desejo incansável de adorar o nome do Senhor. E se eu ontem não o fiz, se eu antes de ontem não o fiz como eu merecia, mas eu cada dia mais eu posso adorar o seu santo e bendito nome. Mesmo quando cada dia que o sol nasce, mesmo cada dia que o sol se ponha, realmente nós somos feitos, nós somos criados para a sua adoração. Então que nós possamos retribuir isso ao nosso Deus Criador, que realmente nos criou para a sua honra e glória. Amém? Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor.
Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Que nós possamos adorar o nome do nosso Deus. E nós sabemos que o vamos fazer hoje e vamos fazer eternamente. O louvor ao nosso Deus não vai terminar aqui, mas quando estivermos frente a frente com Deus, nós realmente continuaremos a louvá-lo e a bendizer o seu santo nome. E nós cantamos que há 10.000 razões para o louvar. Não há uma, não há duas, mesmo quando o dia está mal, mesmo quando as circunstâncias pesam, nós sabemos que nós temos mais do que 10.000 razões e muito mais razões para adorar o nosso Deus. E a principal delas é porque nós nada merecemos, mas Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, Ele nos deu a salvação. Então essa realmente, nós podemos só adorar ao Senhor por aquilo que Ele já fez, que foi nos dar isso. E tudo o resto foi bênçãos que o Senhor nos quis derramar, por isso a Ele também seja a honra e glória, mas realmente nós hoje vamos declarar que através de Jesus Cristo, Ele é Salvador fiel, é maravilhoso Deus, e nós cantamos aleluia, porque Ele não ficou morto na cruz, mas Jesus vive e vive, e Ele ressurgiu, amém? Por isso nós louvamos um Deus que é Deus, e que perante Deus Pai nós encontramos paz e nós encontramos perdão, e isso vem através do sacrifício de Jesus. Por isso, no final deste cântico, quem desejar ler uma passagem da Bíblia ou orar ao Senhor, que nós possamos render-lhe graças e pensar isso mesmo, que às vezes nós pedimos muito e mesmo o que pedimos nós esquecemos de agradecer, mas que realmente o nosso coração possa estar grato ao Senhor, porque nós realmente diante de Deus Pai nós encontramos o perdão através do sangue de Jesus Cristo, e realmente Deus olhou para nós, mesmo que nós estivéssemos feridos ou magoados, e realmente Jesus Cristo nos chama, Jesus Cristo nos chamou, nos levou até Ele, e nós encontramos a reconciliação através de Jesus. Por isso a Ele seja dada a honra, da glória, a Deus que seja todo o louvor, amém? Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou sua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou sua paz. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Salvador fiel, maravilhoso Deus, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canta aleluia,
seu sangue comprou sua paz. Vem a sua presença, perdão no Pai encontrarás. Bendito a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Oh, glória, Senhor, amém, Senhor, amém. Louvado seja o Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Amém, Senhor, amém. A sua destra e o seu braço santo lhe alçaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua retidão perante os olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e dai brados de alegria. Regozijem-se e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exaltai perante a face do Senhor do Rei. Aleluia. Ruja o mar, tudo o que nele há, o mundo e todos que neles habitam. Amém. Os rios batam palmas, regozijem-se uma as montanhas, na presença do Senhor, pois vem julgar a terra com retidão, julgará o mundo e os povos com equidade. Sim, nosso Deus, nós estamos aqui para exaltar, bendizer o Teu santo e o Teu bendito nome, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós somos Teus escolhidos, Senhor, para a salvação, Senhor. Tu nos escolheste antes da fundação do mundo, Senhor. Tu, Senhor, puseste, Senhor, no nosso coração o desejo de Te buscar e o Espírito Santo nos deu um novo nascimento. Nascemos de novo em Jesus pela fé. E estamos aqui com um cântico novo, atitude nova neste novo ano, para proclamar, exaltar e anunciar as boas novas da Igreja do Evangelho em Jesus Cristo, Senhor. Glorificado sejas, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor, amém, Senhor. Ó Senhor Deus, nós realmente queremos Te pedir perdão, Senhor, porque nós não temos 10.000 razões, Senhor, nem eternamente para Te louvar, Senhor, mas aquilo que nós temos, nós queremos Te agradecer muito, Senhor, muito por aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor, e perdoa, Senhor, pela nossa ingratidão, Senhor. Oh, Senhor, mas esta tarde nós estamos aqui para dizer, Senhor, obrigada, Senhor, por tão grande salvação, Senhor. Obrigada, Senhor, por tão grande amor por nós, Senhor. Oh, Senhor, louvamos o Teu nome nesta tarde. Nós Te queremos bendizer e saber que Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito, Senhor. Oh, Senhor, glória a Ti, Senhor, eternamente, Senhor. E um dia estaremos contigo para Te louvar eternamente. Oh, Senhor, bendito seja esse dia, Senhor. Glória a Ti eternamente, Senhor. Glória, glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito
podem se sentar. Boa tarde, a paz de Jesus. Tenho boas notícias do irmão, pela fé, ele vai aceitar Jesus, Paulo Vitor. Ele hoje esteve na Igreja Evangélica de Sintra, em Vila Verde, onde a Dália cresceu e aceitou Jesus, onde a Dália foi batizada. E então ficámos contentes que o irmão António Calaim, presidente da Aliança Evangélica, e médico e pastor, lhe deu boleia para lá e, graças a Deus, ele gostou muito e vamos continuar a orar que ele encontre Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque todos nós precisamos de Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo e o Espírito Santo é o nosso melhor professor. Antes de continuarmos a nossa reunião, alguém tem algo para partilhar? Vamos agradecer a Deus por ter nos dado o livramento desse vírus maligno. Amém. Porque cada dia que passa ele está assim, a empestear a vida das pessoas. É verdade. E à medida que você busca Jesus, ele é o livramento, a cura, a salvação, é tudo isso. Amém. E temos que agradecer por termos este livramento. Em Amém. Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Hoje é o último dia da Semana Universal de Oração. Durante os dias da semana tem acontecido a nível nacional alguns encontros em que várias igrejas se reúnem no local, numa igreja, e aí louvam ao Senhor e seguem o plano que a Aliança Evangélica disponibilizou. E eu mandei para o grupo do WhatsApp e hoje é o último dia. Então vamos nos juntar às igrejas evangélicas em Portugal e na Europa. Principalmente é na Europa que está a dar esta Semana Universal de Oração. Há muitos assuntos de oração e um que precisamos de orar muito é a tensão que está a haver entre a Rússia e a NATO com o palco na Ucrânia, não é? Há notícias de que as tropas russas estão a tomar posições para um ataque, mas vamos orar que isso não aconteça, em nome de Jesus, não é? Que haja uma solução diplomática e a situação política, a tensão, possa encontrar uma solução diplomática e não bélica, não é? Então vamos lembrar a Ucrânia, que está ali numa zona tampão entre o Pacto de Varsóvia, antigo Pacto de Varsóvia e o Pacto da NATO. A Rússia não quer países que no passado faziam parte do Pacto de Varsóvia a passar para o outro lado do Pacto da NATO. Mas o Senhor é soberano e vamos orar por paz. Paz mundial. E Jesus é o príncipe da paz. Não é? Então, nós oramos e Ele faz o que é melhor. Então, dia 8 é o último dia e as passagens bíblicas que estão ali estão no livro de Hebreus. É interessante, eu hoje vou falar também do livro de Hebreus, superficialmente, mas para mostrar que os hebreus, que o Novo Testamento mostram, são os hebreus messiânicos, os hebreus judeus que precisam de Jesus e gentios que precisam de Jesus. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 12 diz... Dália, podes ler? Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disto, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Hebreus 4, 9 a 12. Então a palavra de Deus tem esse poder. Não é um simples livro, porque a Bíblia é como uma biblioteca. Tem vários livros no Velho Testamento, no Novo Testamento, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, de sabedoria. Então é muito bom nós meditarmos na palavra do Senhor, que tem alimento para as nossas almas, e também encontramos descanso, paz em Jesus. Aquele que tem Jesus como Senhor Salvador não anda ansioso pelo dia da manhã, porque havemos de comer ou vestir, mas basta cada dia o seu mal. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas em Jesus. Então, Sábado, esperança. Começar um novo ano com esperança de paz, de reconciliação entre as nações e também entre nós, famílias, entre nós, vizinhos, entre nós, igrejas. Meditação. Dália, podes ler a meditação, se faz favor? Então diz assim: mal posso esperar para me reformar, costumava dizer o meu companheiro de quarto, mais jovem do que eu, meio a brincar, meio a sério, antes de ir para o trabalho, embora ainda tivesse algumas décadas de trabalho antes do seu desejo se poder realizar. Viva a reforma! Pode, por vezes, definir a nossa atitude quando pensamos no descanso que nos foi prometido, quando entregamos a Deus as nossas vidas, a terra prometida que nos espera depois da morte. Pode parecer muito longe quando pensamos na vida como uma viagem muito cansativa através do deserto. No entanto, o autor da carta aos Hebreus empurra-nos na direção do seu descanso agora. Hebreus 4:11. De facto, resta um descanso para os filhos de Deus. Hebreus 4:9. Isto significa que existe um descanso espiritual para o qual Deus nos está a chamar. James Calvin. Sendo assim, há uma parte do descanso do sábado que já está à nossa disposição, como uma previsão do que será a realidade e que continuará a ser e aumentará 10 vezes na eternidade prometida. Em Hebreus 4, descanso refere-se a um lugar prometido para o futuro, uma terra gloriosa e segura para o povo de Deus, bem como um descanso presente que está ligado a tudo o que Deus criou depois de ter acabado a criação, a uma celebração da sua obra. Concluindo, é ao mesmo tempo a terra prometida que mana leite e mel e um momento de exultação em um conjunto na presença de Deus. Um dia chegaremos ao fim da nossa jornada, tal como o povo de Deus alcançou a terra de Canaã. A partir de hoje e neste dia em especial, somos convidados a provar este descanso e a ficarmos diante de Deus para nos maravilharmos com a sua glória, para sermos recordados da sua obra e para colocar nele a nossa confiança. Este último ato é crucial para o escritor da carta aos Hebreus. Avisa o leitor de que, tal como os israelitas perderam a oportunidade de entrar na terra prometida em Cades Barneia, podemos perder a nossa oportunidade se endurecermos os nossos corações. Ao confiar em Deus e escolher fazer isso diariamente, o descanso sabático irá acompanhar-nos a partir de hoje até à sua verdadeira forma, na eterna presença de Deus. Não sejamos ignorantes no nosso louvor, mas adoremos a Deus em espírito e em verdade. Leia a Bíblia e veja Jesus.
leia a Bíblia e receba o poder do Espírito Santo. Amém. Leia a Bíblia, porque ela é a palavra, é a espada que penetra até ao nosso íntimo. É bom nós lermos a Bíblia, é bom nós meditarmos na Bíblia. E o Espírito Santo vai depois aplicar e nos dar luz a certos textos que nós lemos o ano passado, ou há 2 anos, ou há 20 anos. E hoje eu compreendo esta passagem. Porquê? O Espírito Santo vai nos dar discernimento. O Espírito Santo é o nosso mestre, o nosso professor. Ok? Assuntos de oração, então? Reflexão, não? Sim? Então, gostamos para reflexão. O que significa para mim descanso espiritual? De que forma os meus tempos de Sabbath alimentam a minha esperança? Há aspectos na minha vida que me levaram a endurecer o meu coração? O que há? O que há coisas na nossa vida que nos levam a afastar-nos do Senhor, a afastar-nos da igreja local e a ficarmos com o coração doridos? Ressentimento, falta de perdão e outras coisas, não é? Que este ano nós possamos ter o nosso coração abertos ao Espírito Santo. Mais? Então, tópicos da oração. Oremos para que Deus nos dê descanso hoje. Oremos pelo perdão pelos tempos em que deixamos os nossos corações endurecerem e afastarem-se de Deus. Oremos por perdão para que a sua promessa nos dê acesso à terra prometida, um lugar de descanso e um lugar onde Ele irá passar a eternidade conosco. Oremos por ajuda, por nos encorajarmos uns aos outros, para sermos um bom exemplo de lealdade para a próxima geração. Ok, vamos então ter um tempo de oração. No fim eu termino com uma oração. Quem desejar agora falar com Deus sobre estes assuntos ou outros assuntos, vamos falar com Deus. Em Jesus. Oh, Senhor Deus, realmente nós te agradecemos por este descanso, Senhor, Obrigado, Senhor. que Tu tens preparado para nós, Senhor. Obrigado. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, Senhor, e usufruirmos desse descanso desde agora, Senhor, porque Ele começa agora, Senhor. A eternidade contigo, Senhor, começa aqui, Senhor. Amém. A nossa morte será uma passagem apenas, Senhor. Oh, que bênção tão grande é estarmos contigo hoje, Amém. diariamente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais e mais em comunhão contigo, Amém. na Tua presença, Senhor. Amém. Oh, Senhor, bendito és Tu, louvado sejas eternamente, Senhor. Amém. 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 Paizinho, te agradecemos por esta oportunidade que temos de juntos, a nível europeu, Senhor, de levar esta semana de oração, Senhor. Pudemos fazer isto na reunião de terça-feira, na reunião de sexta-feira, no domingo passado e hoje, Senhor, de uma forma coletiva, como igreja. Obrigado, Senhor, que Tu tens grandes coisas para este ano de 2022. Colocamos, Senhor, os assuntos de oração que foram mencionados e também a situação na Ucrânia, com a tensão geopolítica, com a Rússia e a NATO. No nome de Jesus, nós oramos, Senhor, que haja uma solução pacífica. Oramos, Senhor, que Tu abras portas para o Evangelho, Senhor, onde há perseguição, como em Israel, como na China e em vários países, Senhor, muçulmanos. Oramos, Senhor, que o Evangelho continue a levar esperança, salvação, Senhor, de toda a tribo, toda a raça, toda a língua, toda a condição social, Senhor. Tu tens a Tua igreja estabelecida, Senhor. E obrigado por o privilégio que podermos interceder, Senhor, a favor do avanço da Tua igreja, Senhor. No nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Ok. Já aconteceu com vocês alguém
dizer assim: eu tenho um segredo, eu tenho um mistério, uma coisa para te dizer, mas não é hoje, digo-te amanhã. E o que é que nós ficamos? O que é que será? O que é que ele ou ela me quer dizer? Mas diz lá agora estou curioso. Não, só amanhã. Chega amanhã? Não, espera mais um dia. Epá, o que é que será? O que é que será que está a criar tanta curiosidade para um segredo? Nós somos curiosos e queremos saber um segredo. Imaginem que vocês têm um mistério para revelar, uma notícia importante para declarar, mas só vão dizer a tal dia e a tal hora. E quando chega o momento de dizer aquela notícia, aquele segredo, nunca tinha pensado naquilo realmente, não é? Mas até lá nós ficamos a ponderar. Imaginem, o apóstolo Paulo teve um segredo. Deus lhe revelou um segredo. Vamos ver qual é esse segredo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3, verso 1 a 13. Efésios, capítulo 3, versículo 1 até ao 13. Efésios, capítulo 3, verso 1 até ao 13. Efésios, capítulo 3, 1 até 13. Já todos encontraram? Já todos encontraram? Muito bem. Falta ali embaixo. Efésios. Quem pode ler em alta voz, se faz favor? É o que do 3? Do capítulo 3, versículo 1 até ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, e se que tendes ouvido a descrição da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo poder aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios, ao co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso, confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Paizinho, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito em nós e através de nós, para que nós possamos entender e partilhar as boas novas do Evangelho que estavam ocultas e que foram reveladas ao apóstolo Paulo, Senhor, e reveladas a nós, Senhor. E nós possamos também revelar aos outros
as maravilhosas riquezas que há em Jesus Cristo. Ajuda-nos e dirige-nos, no nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui um mistério no versículo 6 e temos esse mistério revelado novamente no versículo 9. Então, versículo 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. E depois diz no versículo 9, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e tudo criou. Então, a Igreja é um mistério que o apóstolo Paulo foi receptor, ele recebeu essa revelação, foi o dinamizador, partilhou, não guardou só para si, e também foi o sofredor desse mistério. Hoje em dia, ainda, uma cerimónia judaica só pode começar com 10 varões. Podem estar lá 40 mulheres, 50 mulheres, mas se houver 9 varões, eles vão-se embora e fazem alguma coisa em casa, mas a cerimónia na sinagoga é interrompida. Não é realizada. Quantas pessoas são precisas para ter a presença de Deus? 2 ou 3. 2 ou 3, Jesus está no nosso meio a adorar o Senhor. Já viram? O judaísmo e o cristianismo, o mistério. Nós estivemos em Belmonte e fomos lá visitar a sinagoga em Belmonte. E o rabi estava lá, ele não falava português, só falava espanhol ou inglês. E eles estavam à espera, a porta estava aberta, mas não deixavam entrar ninguém, porque faltava, eles tinham 9, faltava um varão. Enquanto ele não via o varão, nós estávamos ali a conversar. Chegou o varão, ele veio assim, um homem mais ou menos da minha idade, todo de preto, anda rápido. Entrou e ele, tumba, cancelou a porta e disse, vamos começar a nossa reunião. O sábado. Diz o sábado, não é? O descanso, o sábado. Era sexta-feira, pôr do sol. Ok? Então, porque eles se baseiam na oração que Abraão teve diante de Deus, a favor de Ló e a favor da cidade que Ló estava lá, Sodoma e Gomorra. Então, Abraão começou com 50. Depois começou, e se houver 50 justos, destróis a cidade? Não. Por amor a esses 50 eu não destruo. Depois 40, 30, e parou nos 10. Então eles se baseiam aí de que com 10 justos, 10 varões, 10 homens, a reunião começa. Mas nós, quer sejam crianças, quer sejam homens, quer sejam mulheres, 2 é o mínimo, para nós termos a bênção e a presença do Espírito Santo no nosso meio. O apóstolo Paulo teve este privilégio de revelar a igreja. Outra diferença. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Aquelas palavras foram tão poderosas, porque estava aberto o mistério. É quase como fosse um baú e faltava a chave para abrir. Está consumado. E naquele momento é dito que o véu que separava o santo dos santos era grosso, era uma cortina muito grossa, vermelha, foi rasgada de cima a baixo. Ou seja, o Santo dos Santos está ao nosso dispor, pelo sangue de Jesus. A igreja não precisa de mais sacrifícios. A semana passada nós falámos sobre Samuel e sobre Saul.
Saul preocupava-se em sacrificar a Deus sem obedecer. E Samuel disse, não, mais vale obedecer que sacrificar. E por isso, nós não precisamos fazer nenhum sacrifícios. Apenas precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E seguir o exemplo de Paulo, de receber o Evangelho, dinamizar o Evangelho, falar de Jesus às pessoas. Vamos falar. Se nós não falarmos, as pedras vão clamar. Os anjos queriam ter essa função. E Deus deu o privilégio a ti, a mim e a cada um de nós de dinamizar o Evangelho. Às vezes temos que pagar um preço. O apóstolo Paulo pagou o preço. Ao escrever esta carta, ele estava preso em Roma. Ele já sabia a sentença, que era uma sentença de morte. Mas enquanto ele tinha vida, enquanto ele tinha saúde, ele orava e ele escrevia. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 1, diz: Paulo considera-se prisioneiro de Cristo. Prisioneiro no sentido de estar disponível 100% para adorar o Senhor Jesus e proclamar o Senhor Jesus. Em Gálatas 2:20 ele diz: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo deu-nos o exemplo. Cristo vive em nós de uma maneira plena. Considera-se prisioneiro de Cristo, junto com Cristo. Os prisioneiros geralmente têm umas algemas nos punhos e nos pés, e umas correntes, e uns estão ligados aos outros. Quando nós aceitamos Jesus, estamos juntamente com Jesus. E o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele considera-se prisioneiro de Cristo, e depois diz, Paulo revela-se aos gentios em amor. E continua, versículo 2 e 3, Paulo teve a revelação da dispensação da graça de Deus. Foi revelada aos gentios. E depois continua, versículo 5, foi revelada no Espírito aos apóstolos e aos profetas. Já havia no Velho Testamento dicas sobre a igreja. O que é a igreja de Jesus? É um mistério em que ele põe judeus e não judeus ao mesmo nível. Hoje os judeus ainda se consideram o povo escolhido de Deus. Nós em Jesus somos também escolhidos em Deus. Somos iguais aos judeus. Porque Jesus nos abriu a porta. Jesus, sendo judeu da parte física de Maria, abriu a porta aos judeus. O apóstolo Paulo, sendo judeu, defendeu o Evangelho aos gentios. Porque no início, no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, houve um problema, um debate. Porquê? Porque eles pensavam que a igreja estava debaixo do judaísmo. Ou seja, tu aceitas Jesus, mas tens que circuncidar, tens que seguir os preceitos do judaísmo. E o apóstolo Paulo disse, não. Em Jesus nós estamos livres de toda a lei. E até ele escreveu Gálatas. E Gálatas é um tratado de mostrar que a igreja é a porta aberta a todas as nações. Judeus e não judeus. E há judeus que se têm convertido. São chamados judeus messiânicos. Por isso o Senhor está a salvar judeus também. Mas eles não são melhores do que nós. Somos iguais. Homem e mulher, rico e pobre, iletrado ou analfabeto, todos iguais. E por isso o apóstolo Paulo fala dos apóstolos, fala dos profetas. Jonas não queria pregar aos gentios a Nínive e por isso fugiu. Não, eu vou pregar as boas novas de arrependimento a Nínive, aos assírios. Nem pensar, eles são sanguinários. E
fugiu. Mas Deus o levou lá. Então, já há dicas da igreja no Velho Testamento, pinceladas, que Deus tinha um mistério. Vemos também Eliseu e Naamã. Vemos também Raabe, a prostituta. Vemos Ruth. No Novo Testamento vemos o centurião Cornélio. Deus a abrir as portas para a igreja. E depois diz no versículo 6 que nós somos co-herdeiros, somos membros do mesmo corpo e somos participantes da promessa em Jesus. Que privilégio nós termos os mesmos privilégios dos judeus, porque quando Deus deu a promessa a Abraão, é que nele serão benditas todas as nações da terra, todas as raças da terra. Por isso, o Evangelho é universal. A igreja é militante, ou seja, a igreja é triunfante para levar o Evangelho aos perdidos. Então, o apóstolo Paulo é receptor do Evangelho, é dinamizador do Evangelho e fala da multiforme sabedoria de Deus. É bom nós vermos também as riquezas. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça a anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. O apóstolo Paulo achava-se indigno. Porquê? Ele perseguiu a igreja também. E depois teve um encontro com Jesus. Você e eu temos de ter um encontro com Jesus. Nascer de novo. E aí somos receptores do Evangelho, para sermos dinamizadores do Evangelho e, às vezes, sofredores do Evangelho. Porque ainda hoje, muitos são sofredores do Evangelho. Mas fala aqui das riquezas insondáveis. Vamos ver algumas riquezas insondáveis. A riqueza da sua glória nas nossas vidas. A riqueza do empobrecimento voluntário por amor de nós. Jesus, sendo rico, se tornou pobre. Nasceu numa manjedoura, não num palácio. E teve como profissão uma profissão de carpinteiro, antes de começar o seu ministério. A riqueza da morte triunfante, alcançando a finalidade da nossa salvação. A riqueza da sua glória como o único mediador e a riqueza da sua volta do seu reino. Jesus está para voltar muito em breve. A igreja tornou-se conhecida por todos, versículo 10. E foi assim por agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme. A sabedoria de Deus é insondável. Mais tarde, para a semana, nós vamos falar sobre o amor de Deus, que é mais profundo de qualquer profundidade que o planeta tem. Que é mais comprido do que qualquer coisa comprida do que o planeta tem. Então, a multiforme sabedoria de Deus. E depois diz, no versículo 12, que temos ousadia, no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé em Jesus. Nós temos acesso ao trono da graça. Podemos falar diretamente com Deus. Não precisamos de um sumo sacerdote. E agora aí vem Hebreus. Hebreus é um tratado em que coloca a igreja acima do judaísmo. O sacerdote fazia assim, mas Jesus é o sumo sacerdote. O cordeiro era usado para perdoar os pecados. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o livro de Hebreus nos mostra e nos autentifica que a igreja está acima de qualquer religião. O Evangelho está acima de qualquer religião.
Jesus está acima de qualquer religião. A religião não salva, mas Jesus salva. E nós aceitar Jesus como Senhor e Salvador, passamos a fazer parte da igreja presencial e da igreja celestial. E isto foi conhecido onde? Versículo 10. A igreja multiforme de sabedoria, Deus, conhecida onde? Nos principados e potestades nas regiões celestes. Isto foi dado a conhecer aos anjos, arcanjos, mas também ao diabo e aos demónios, para saber que eles estão derrotados e a igreja vence todo o poder das trevas em Jesus. Nós não temos que ter medo de nada, porque as portas do inferno não prevalecem contra o avanço da igreja. As portas do inferno estão a cair e estão a ficar encurraladas pelo avanço do Evangelho. Então o apóstolo Paulo foi receptor desse mistério, foi dinamizador desse mistério e foi sofredor do ministério. Está você preparado para receber Jesus? Receber, dinamizar e até, se possível, sofrer críticas. Às vezes sofremos críticas nos colegas, na família. Olha, lá está lá aquele ali. Não interessa. A nossa função é partilhar o Evangelho, porque temos ousadia e temos acesso à confiança, versículo 12, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. E versículo 13, portanto, peço-vos que não desfaleçais. Não desanimem. Vamos em frente. O apóstolo Paulo queria que os crentes em Éfeso, os crentes aqui em Faf, os crentes na China, os crentes no Brasil, os crentes em África e toda a parte do mundo, não desfaleçam. Mas vamos avançar em glória. Por vós são a vossa glória. A glória do Senhor, porque Jesus é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo foi escolhido para ser o mensageiro, o defensor. Nós também somos escolhidos para ser defensores do Evangelho, dinamizadores do Evangelho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela graça que Tu nos dás em Jesus de participar neste ministério. E este mistério que é a Tua Igreja, Jesus. A Tua Igreja é a Tua noiva, Senhor. A Tua vinda está próxima, Senhor. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Tira todo o empecilho, Senhor, para que nós possamos dinamizar, proclamar na internet, nas redes sociais, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tu és o único caminho, Senhor, a única verdade e a única vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos participantes deste mistério, Senhor. O mistério da Igreja, que põe em pé de igualdade toda a raça, toda a língua, toda a nação, porque Tu nos amas, Senhor, e nos deste acesso ao Teu trono de graça, Senhor. Pela fé em Jesus temos a ousadia, Senhor, de proclamar e anunciar que Tu és a solução para este problema que a nossa geração está a enfrentar. Tu és a solução de todas as gerações, de todos os problemas. Ó Senhor, também entregamos a Ti, Senhor, os dízimos, as ofertas. Entregamos em Ti as nossas vidas, os nossos trabalhos, o nosso sustento de cada um, Senhor. Orando, confiando em Ti, que Tu vais continuar a suprir as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, Senhor. Confiamos em Ti e esperamos em Ti. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos, então, terminar a nossa reunião cantando e ofertando para a obra do Senhor. Segundo aos Coríntios 9, 6 a 8, diz: e digo isto, que o semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. E Deus, que é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo
toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Vamos abundar na obra de semear no reino de Deus. Amém. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Amém. Vamos então terminar lendo a bênção apostólica. Alguém pode ler, se faz favor? 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Quem pode ler, se faz favor? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Sim, Pai, nós recebemos como igreja que somos, Senhor, em Jesus, a Tua bênção, a Tua paz. E oramos, Senhor, que Tu derrames neste novo ano 2019 uma solução pacífica para a tensão na Ucrânia, com a Rússia e a NATO, outras situações críticas, Senhor, no nome de Jesus. Oramos também no nome de Jesus, Tu abençoes as eleições, a campanha eleitoral que está a começar. Coloque, Senhor, no Parlamento, coloque, Senhor, nos ministros, primeiro-ministro, coloque, Senhor, os deputados e os secretários de Estado na Tua mão, Senhor. Ó, Senhor, oramos pelos presidentes de Câmara, oramos pelos presidentes de Junta Freguesia, oramos também pelos vereadores, colocamos tudo nas Tuas mãos, oramos pela segurança, Senhor, deste país, PSP, Polícia Municipal, GNR, Polícia Judiciária, Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, os bombeiros, médicos, enfermeiros, taxistas, operários, todos são necessários. Senhor, abençoa esta nação, abençoa a Europa, abençoa a África, abençoa a Oceania, o Médio Oriente, Senhor, a América Latina, a América do Norte, os 4 cantos deste mundo, Senhor, para que conheçam a Igreja, o Teu mistério, Senhor, a Tua graça,
e o teu acesso que temos diante de ti, Senhor. Queimamos no nome de Jesus toda a ansiedade, toda a preocupação, Senhor, toda a bruxaria, toda a feitiçaria contra nós é anulado, queimado, destruído e lançado no fundo dos abismos, porque em ti somos protegidos, Jesus. Em ti somos triunfantes. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Uma boa semana e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Amém. Amém. Boa semana.